Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que me fizeram. Crente pode comer doce de Cosme e Damião? Segundo 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8 nos dá algumas ideias sobre essa questão de comer coisas sacrificadas a ídolos. Eu já tenho um outro vídeo chamado Crente pode comer doce de Cosme e Damião, que foi feito em 2016. Estou fazendo esse agora porque houve uma pergunta mais específica. O outro vídeo é mais genérico, ele trata de mais assuntos, dá uma visão mais abrangente da Bíblia. Nesse eu vou falar especificamente de 1 Coríntios 8 em relação a esse assunto, tá? Se você quiser, você pode assistir o outro vídeo, ele é até bem acessado, você pode acessar para ver se você concorda ou não. Primeira coisa, não estou ofendendo a religião de ninguém. Eu estou dizendo apenas a opinião da minha religião. Se você tem sua religião, ótimo. É melhor que você tenha uma religião, na minha opinião, do que não tenha. Mas para nós entendemos biblicamente que só Jesus Cristo salva e só existe um Deus. Qualquer outro Deus não é Deus verdadeiro, tá bom? O único Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus. Não existe nenhum santo, nenhuma entidade, nada disso. Então, se você é de outra religião e você não está procurando conhecimento sobre o que a Bíblia diz sobre esse assunto, você pode abandonar o vídeo agora. Mas agora, se você quer conhecer o que a Bíblia diz, fique conosco. Bom, para entender 1 Coríntios 8, nós precisamos primeiro entender o contexto em que está escrito o livro de Coríntios, ou melhor, a Epístola de Coríntios. Para quem não sabe, epístola é sinônimo de carta, né? Nós usamos mais o termo epístola por uma questão foi uma tradição que foi passada e porque também não faz motivo mudar, já que é um nome mais solene, digamos assim. Mas se você quiser chamar de carta aos Coríntios, também pode, que não tem problema nenhum. Agora é o seguinte, para você entender o contexto aos Coríntios, você tem que saber que a igreja de Coríntios era uma igreja que nós podemos chamar de pecaminosa. A igreja aos Coríntios era uma igreja pecaminosa, ela não era uma igreja que se dedicava a Deus, era uma igreja orgulhosa quanto à sabedoria e tinha muitos partidos nela em relação a querer saber quem sabia mais, quem tinha maior ciência, quem tinha maior entendimento. Como acontece hoje em dia, algumas pessoas que se apegam à filosofia e acham que sabem mais de tudo, e sabem mais da Bíblia, e sabem mais de Deus, sabem isso e aquilo, porque se baseiam em filosofia. Então devemos tomar cuidado com isso, porque essa armadilha já é antiga. E isso aconteceu com os coríntios, como vemos em Coríntios 8. Eu vou botar uma captura de tela de um software que eu vou usar aqui, que é o eSword, acho que é assim que se pronuncia. Ele é um software que você pode pesquisar a Bíblia, você pode baixar na internet caso queira. Nós vamos ver aqui um primeiro item que Paulo trata do orgulho dos coríntios que leva ao erro. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 1:4. Eu vou ser um pouco mais rápido, mas você vai poder entender. Paulo ele usa com os coríntios um tipo de linguagem, digamos assim, sutil. Ele não quer ofendê-los porque são pessoas melindrosas. Então ele quer levar a verdade de Deus com todo cuidado, como se fossem crianças, como se fossem bebês. Em um determinado ponto, ele realmente fala que eles são como crianças, como meninos, que precisam de leite e não de alimento sólido, porque eles não têm noção das coisas bíblicas. E muitas vezes eles se vangloriam do próprio conhecimento. 1 Coríntios 1:5, Paulo está dando graças pelos irmãos, né? E ele fala que Cristo é o testemunho confirmado entre eles e que eles não precisam de nenhum dom, buscar nenhum dom a mais, porque isso já está pelo próprio Senhor Jesus Cristo na igreja e coisas assim. Isso levaria a outras considerações, mas vou me focar somente na questão de comer coisas sacrificadas a ídolos. Veja o que diz 1 Coríntios 1:5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Ora, você poderia dizer, mas então os coríntios eram as pessoas muito inteligentes. Não, peraí, não é bem por aí.
Paulo fala isso e ao mesmo tempo ele diz que nenhum dom nos falta, né? Esperando manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está deixando aqui uma palavra importante, que é ser irrepreensíveis. Mas você vai ver que Paulo está usando isso aqui para falar aos coríntios indiretamente, dizendo a verdade, mas não diretamente. E em um momento ele diz até que quando Paulo veio falar conosco, dizem os coríntios, né, que Paulo reclama disso, que Paulo é tão duro em suas cartas, mas quando vem falar conosco é alguém meio insosso e tal, mas por isso Paulo está sendo cuidadoso, melhor dizendo, porque eles são um grupo de crentes. Essa igreja, a igreja de Coríntios, é um grupo de crentes mimados, porque eles viviam numa cidade que era uma metrópole, que recebia pessoas de todo o mundo, tinha vários cultos, lá templos famosos que recebiam procissões e coisas assim. Então, Paulo, continuando, ele alerta para as dissensões devido ao orgulho coríntio. Ou seja, eles tinham um orgulho de ter uma sabedoria, a sabedoria da filosofia mesmo, tá? Sabedoria da filosofia, que alguns andam procurando como se fosse solução para a vida espiritual. Agora veja o que Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Ou seja, antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Ou seja, o que eles entendiam, a sabedoria que eles buscavam, dava um sentido e um parecer diferente às coisas. Uns entendiam as coisas de uma maneira e outros entendiam de outra. Isso demonstra aqui que havia dissensões em relação à opinião, e opinião voltada para uma ideia de sabedoria. Veja que Paulo diz aqui logo no início, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, né? Porque eles já estavam numa cidade rica. E Paulo está falando dele reconhecendo uma certa sabedoria deles. Ele até tem sabedoria, mas uma sabedoria mundana, né? E não aquela sabedoria verdadeira de Cristo. E ele diz para serem irrepreensíveis. Mas ao mesmo tempo que diz para os coríntios serem irrepreensíveis, Paulo diz que não deve haver dissensões entre eles. Então eles já são repreensíveis. Porque Paulo diz ainda no versículo 11, há contenda entre vós. O que quero dizer com isso? Que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo, e não duvidaria muito que estivesse ali alguém dizendo que era de uma corrente filosófica ou de outra, ou até mesmo voltado para a ideia do farisaísmo, digamos assim. Então, como você pode ver, a igreja de Corinto não era uma igreja muito adequada para servir de referência. Ela está na Bíblia para que nós vejamos o que ela fez de errado, quais foram as exortações que Paulo fez à carta de Coríntios, e com essas exortações que Paulo fez à carta de Coríntios, nós possamos aprender com elas. As coisas erradas que estão na Bíblia, que os outros fizeram de errado, elas estão lá não para nós imitarmos o erro, mas para a gente ver que aquele erro não agrada a Deus e que Deus já falou sobre aquele erro através de seus santos, profetas ou apóstolos. Então devemos pensar nisso, né? Pensar que Deus, ele fala através, inclusive, do pecado daqueles que estão registrados nas Sagradas Escrituras, porque através disso ele nos mostra a sua verdade. Portanto, já descobrimos que a igreja aos Coríntios é uma igreja meio que não recomendável, tá? Você usar coisas que são ditas aos coríntios como se fosse uma linguagem direta, não, é uma linguagem muito sutil que Paulo usa ali. E você vai ver na análise do capítulo 8. É uma linguagem muito sutil. E nessa linguagem sutil, Paulo tenta não ofender os coríntios para poder trazê-los à verdade. Trazê-los à verdade, que é a palavra de Deus. E não vãs filosofias e partidos e coisas desse tipo. Vamos continuar então no nosso programa aqui, o Eastward, olhando aqui. Veja bem, o orgulho coríntio e a dissensão das coisas sacrificadas. Havia uma dissensão entre eles quanto a coisas sacrificadas.
Porque se você for ver o nosso vídeo anterior, você vai ver que desde a antiguidade, os israelitas, o povo de Deus, que nós sucedemos os israelitas também nisso, nós não comemos coisas sacrificadas. Isso é notório, né? Mas existiam alguns que achavam que podiam comer coisas sacrificadas que eram mais sabichões que os outros. Tem um grupo de pastores aí que se diz adepto da graça, uma graça do pode tudo. Ou seja, interpretam a graça de forma errada. Inclusive, um desses pastores que faz isso, ele diz o seguinte, ele diz que teve uma experiência pedófila e riu, falou disso na televisão. Então, não é uma pessoa que não merece o menor crédito para você acreditar nessa pessoa. Eu marquei aqui esse ponto aqui, quero que você preste atenção, olha só. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, doces de Cosme e Damião, outras coisas, e outras coisas daquela época especialmente, vamos entender que naquela época eles sacrificavam animais, e a carne desses animais, ela ia para o culto deles no templo, e como eram muitos animais sacrificados, alguns iam para o açougue, né? Mas vamos entrar nisso depois para falarmos sobre isso. Sabemos que todos temos ciência. Olha, então ele está dizendo assim, vocês são sabichões, mas são mesmo, né? Como você disse, não, eu sei que vocês são sabições, mas olha o que ele diz, a ciência incha, mas o amor edifica, ou seja, eles eram tão sábios que estavam se dividindo entre os outros para mostrar que eram sabichões e evitando o amor que edificava os irmãos naquela igreja local. Veja bem, não estou falando de igreja mundial, internacional, nada disso não. Igreja na Bíblia é a igreja local, com endereço fixo, com o número de CEP e tudo. É isso que é a igreja na Bíblia, segundo os batistas. Posso falar disso uma outra época, mas não agora. Vamos continuar. Então, ele está vendo que ele está dizendo, eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês são sabichões, mas o amor é que edifica. E ele continua no versículo 8, 2, do capítulo 8, versículo 2 ainda. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, se o cara se acha sabichão, ele não sabe direito. E ele completa ainda, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ou seja, você ama a Deus, Deus te conhece. Ótimo. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, ou seja, a sabedoria deles mostrava isso, e através do conhecimento da Bíblia também. E não precisava nem o conhecimento da Bíblia, só a própria noção das coisas, olhar para a coisa, você sabe que o ídolo não é nada. Até o cara que idolatra o ídolo, ele está idolatrando, mas ele sabe que aquele ídolo em si não é nada, é só uma figura. Não é? Mas então isso seria meio óbvio, mas ele está falando aqui, sabe que está enfocando a ideia de saber, né? E ele continua ainda, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas aí ele volta a falar da questão da sabedoria, do entendimento. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo as coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, alguns ainda comiam das coisas sacrificadas ao ídolo. Ou seja, ele não está recomendando comer o que era sacrificado ao ídolo. Ele está falando das coisas que eram sacrificadas, que alguns ainda comiam, até agora, ou seja, até aquele momento, até depois de convertidos, comiam, como era o costume daquele povo, no seu costume, o costume dos coríntios, comer para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, ou seja, o costume dos coríntios. Qual é o costume dos brasileiros? Correr atrás de doce de Cosme e Damião, e isso é um doce sacrificado a ídolos, por isso nós não comemos. Volto a lembrar, tem outro vídeo lá, o crente pode comer doce de Cosme e Damião, veja os dois vídeos para você pegar a questão completa. E ele continua dizendo ainda, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Aí ele fala uma coisa aqui que alguns vão pensar que ele está dando justificativa para se comer coisas sacrificadas. Mas não é isso, vamos olhar que vocês vão ver. Ora, o manjar, capítulo 8, versículo 8.
O manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ou seja, o manjar, ou seja, a comida, né? O que você come, não tem problema nenhum. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ou seja, aqueles que comiam das coisas sacrificadas, eles se julgavam crentes fortes, crentes de certa forma superiores. Tem muito pastor aí, pastor que adulterou, que defende pedofilia, coisas do tipo, que se acha um crente superior aos outros, um crente sem preconceitos, um crente politicamente correto, digamos assim. E às vezes ele fica acusando os outros cristãos como se os outros cristãos fossem os piores, fossem terríveis, fossem supersticiosos e coisas assim, porque adotam a ideia de não comer coisas sacrificadas aos ídolos. Mas, na verdade, é a pessoa que fala que estar na graça é fazer qualquer coisa, é uma pessoa corrupta e corrompida. Voltemos ao nosso texto. Ele continua ainda dizendo: porque se alguém te vir a ti que tem ciência, sentada mesmo no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Veja bem, se alguém tiver a ti que tem ciência, ou você que é sabichão, né? Você que é sabichão, ele está querendo dissuadir as pessoas de comerem aquilo, mas ele está falando com amor, ele está falando com todo o cuidado possível para não ofender aquelas pessoas, porque são crentes mimados. Então, se ele vê aquele cara sabichão, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem pouco estudo e que admira um determinado sujeito que tem muito mais estudo do que ele, pela sabedoria e de coisas do tipo. Mas aí ele vê essa pessoa fazendo uma coisa que consideravam, de repente, totalmente arbitrária, digamos assim, errada, né? E quando ele vê isso, ele começa a fazer aquilo também porque ele não tem consciência, como se fosse uma pessoa mais matuta, digamos, sendo induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, está sendo levada a comer das coisas sacrificadas, o que ela não fazia antes, está implícito no texto, que ela não fazia. E o versículo 11 diz: e pela tua consciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ou seja, pela tua ciência, pela sua sabedoria, pela sua arrogância em saber, pela sua filosofia, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ou seja, se você pensa que você pode comer coisas sacrificadas aos ídolos e ficar tudo bem, e você já está pecando contra o irmão. E quando peca contra o irmão, peca contra Cristo, porque você peca contra o irmão. Pelo que, o versículo 13, se o manjar, ou seja, se o que você come escandaliza seu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ou seja, você evita fazer aquela coisa para o seu irmão não se escandalizar, certo? E é interessante que tem dois tipos de carne aqui em questão: a carne dos açougues, que vinha dos templos também, né? E a carne do templo, do próprio sacrifício ali. E vocês viram que Paulo faz uma coisa muito delicada para falar com aqueles coríntios, né? Ele faz um jogo muito delicado de palavras. Ele fala a verdade, mas sem ser como alguns que ficam xingando os outros à torta direita e achando que por xingarem são mais dignos que os outros. Não é assim. E nesse jogo de palavras que Paulo faz, ele está trazendo duas coisas aí. Existia a carne do açougue, que era uma carne que a pessoa matava um animal, vendia a carne, e ao mesmo tempo ele comprava carne excedente dos sacrifícios do templo. E usava esses excedentes e vendia no açougue. Mas quando o crente chegava no açougue, o crente não sabia se aquela carne era sacrificada aos ídolos ou não. Então o que o crente fazia, Paulo mesmo orienta e diz assim: não pergunta, compra e come. E os crentes faziam, alguns crentes faziam isso, compravam e comiam sem perguntar se foi sacrificado aos ídolos, porque eles não queriam saber. Mas existiam alguns sujeitos que comiam que era sacrificado aos ídolos, pensando que comendo que era sacrificado aos ídolos não tinha problema nenhum, né? Mas nós vemos que há um problema sim. Biblicamente, não se deve comer coisas sacrificadas aos ídolos,
Nesse caso aqui, como Paulo está sendo muito sutil, e muito sutil mesmo, ele fala só da carne sacrificada aos ídolos e não entra muito na questão espiritual. Ele entra mais na questão de comunhão entre os irmãos, tá? De comunhão entre um e o outro, entre exortação mútua. Ele está entrando só nesse detalhe. Então, nesse vídeo, eu vou parar por aqui, que eu acho que já deu para explicar, né? Se você quiser saber outras coisas, né? Se você sacrifica a um ídolo que não é Deus, o que não é Deus, biblicamente é demônio, tá? Mas se você quiser saber mais detalhes sobre isso, veja o outro vídeo. Crente pode comer doce de Cosme Damião, também com o mesmo título desse, e você vai tirar suas dúvidas que restarem. Neste vídeo, como eu falei, foquei mais especificamente em Coríntios 8, a pedido de um assistente, de uma pessoa que vê o canal, que assiste o canal. Então, que Deus abençoe rica e abundantemente. E lembre-se, Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Entregue sua vida a Jesus e faça diferente. Faça com que sua vida seja uma bênção nas mãos de Deus. E nesses períodos festivos, sejam quais forem, nunca consuma coisas sacrificadas aos ídolos, porque isso não agrada a Deus. Amém.